Você já se perguntou quanto pesa um milagre? Não falo do milagre triunfante que vira a manchete celestial, mas daquele que acontece às 3 da madrugada, quando o quarto está escuro demais para testemunhas e um coração humano volta a bater. No último segundo, sem que ninguém jamais descubra por quê. E se eu lhe dissesse que todo alívio guardado em silêncio deixa um rombo em algum outro lugar do universo? Que cada dor arrancada da carne de um sofredor precisa ser acomodada, como se a realidade exigisse um livro-caixa implacável, onde débito e crédito são escritos não com tinta, mas com luz e sangue ao mesmo tempo? Pois essa é a balança oculta que rege a vida de Sariel, o anjo que cura. Durante eras incontáveis, Sariel percorreu os corredores de fogo branco do paraíso, recolhendo no cálice de cristal preso ao peito os lamentos que subiam da terra como fumaça amarga. A cada viagem, ele mergulhava entre mortais, tocava feridas que a ciência desistira de tratar, aspirava tumores, depressões, memórias de violência e retornava sem pronunciar palavra. Seus colegas de cor celeste chamavam-no de portador do lenitivo e celebravam a liberdade com que ele transitava entre mundos, luz acima, cinza abaixo, como se não houvesse cobrança por usar misericórdia em quantidade tão absurda. Mas havia, sempre houve. Ninguém desconfiava porque Sariel, heróico até na dor, ocultava o recibo verdadeiro. A cada cura profunda, uma lasca microscópica de sua essência se desprendia, flutuando para longe como poeira luminosa que ninguém via. Não era uma metáfora, era erosão genuína, uma hemorragia de ser. Ele percebeu pela primeira vez quando salvou uma aldeia inteira de febre escarlate na primavera do ano 614. A praga rugia nas barracas de palha. Crianças delatavam a morte. Com olhos de poço seco, os poucos adultos saudáveis cavavam covas antes de adoecer. Sariel deslizou entre eles, invisível, e sorveu o mal como um incêndio invertido que extingue chamas devorando o oxigênio do próprio peito. Ao voltar, tropeçou nos degraus de âmbar que levam à Câmara dos Serafins. Sentiu-se mais leve, mas de um jeito errado, como um pilar que perde uma pedra de canto. Empurrou a indisposição para baixo da consciência. Pensou que era simples cansaço. Foi então que descobriu a força mais enganadora do universo. A força da negação. Décadas. Depois, em Viena, 1713, a peste retornou à Europa em ondas tão negras quanto o vestuário dos médicos. Sariel entrou num hospital apodrecido de gemidos, respirou um ar tão denso de sofrimento que o teto parecia querer desabar. Ao sugar a doença, algo estalou dentro dele, como gelo rachando. Voltou para as nuvens, curvou-se perante o trono, fingiu normalidade. Porém, naquela noite, sentado à beira de uma galáxia nascente, encarou a palma luminosa e viu uma microtrinca correndo do pulso à ponta dos dedos, brilhando com a cor cinzenta das cinzas frias. Ali entendeu a fatura, mas também decidiu pagaria o que fosse preciso. Desistir da compaixão seria trair cada criança, cada mãe, cada ancião que ainda aguardava socorro. O tempo no céu corre diferente, embora a dor dos homens pareça sempre a mesma ferida, implorando pressa. Sariel começou a medir sua própria deterioração com um método cruelmente simples. Contava quantos dias levava para se recompor. Um milagre menor exigia minutos. Curas profundas agora pediam horas, depois dias, depois semanas inteiras de recolhimento entre estrelas sem nome. A equação era irônica. Quanto mais poderoso seu toque, mais frágil ele se tornava. Ninguém percebeu, talvez porque anjos raramente se olham no espelho da fraqueza, ou porque o paraíso, exuberante em glória, não favorece a ideia de decadência. Sariel, porém, aprendeu a ler os murmúrios do próprio corpo de luz. Ecoavam como sinos rachados anunciando uma festa que não haveria.
Você pode estar imaginando por que ele não pediu ajuda, ou ao menos permissão para parar. A resposta está gravada no âmago de sua natureza, compaixão avassaladora. Para Sariel, cada grito humano era um alfinete cravado em seu tímpano, cada lágrima, um peso sobre as asas. Como escolher quem sofre e quem vive? É possível apontar o dedo para um doente terminal e dizer: aguarde minha restauração, preciso me poupar. Ele não conseguia. E assim, a cada século, Sariel mergulhava mais fundo no poço da dor alheia, como mergulhador que busca pérolas, sabendo que a corda já era encurta a cada descida. No outono de 1918, durante a gripe espanhola, foi diferente. Milhões morriam em escassos dias, febre e sangue tingindo lençóis improvisados. Sariel pairou sobre Barcelona, Paris, Nova York, Petrogrado, em trajetos que fariam girar a cabeça de qualquer viajante. Em cada enfermaria, absorvia o vírus na altura do hálito, e as vítimas ardiam em calma subitamente fria. Mas, ao terminar, não conseguiu ganhar altura. Desabou sobre o telhado de uma igreja vazia, exausto. Telhas quebraram. Um padre correu, viu apenas um feixe de poeira dourada evaporar aos seus pés. Sariel perdera quase todo o brilho. Ainda não era a queda final, mas o aviso era claro. Continuasse e seu destino seria chantilly de estrelas no chão. Há algo de cruelmente justo na matemática do altruísmo absoluto. Quanto mais damos de nós, mais provamos se o amor é genuíno ou vaidade disfarçada. Sariel jamais buscou reconhecimento, prêmios, estátuas de mármore nos zigurates do Éden. Ele buscava silêncio, porque o silêncio, no fundo, era a única atmosfera onde se escuta o estalo de uma alma que se parte para salvar outra. E nunca estalou tão alto quanto no terremoto de 1985, na cidade do México. Entre ruínas, gritos e fumaça, Sariel encontrou uma menininha presa sob toneladas de concreto. Seu braço de luz atravessou a rocha como lâmina quente cortando gelo. Quando a puxou para fora, respirando, percebeu que 3 das próprias penas haviam virado pó fosforescente no ar. A menina sorriu. Sariel fechou os olhos e sentiu pela primeira vez medo real de sumir antes que tudo estivesse curado. Talvez, por isso, o dilema final tenha doído como prego cravado no coração. Foi em 2025, ano próximo, talvez este, depende de quando você ouvir. Uma crise de saúde mental varreu o globo. Relatórios da Organização Mundial da Saúde registraram índices de depressão batendo recordes, superando 300 milhões de casos ativos. Como curar algo tão difuso, tão enraizado no invisível? Sariel entendeu. Precisaria sugar não apenas enfermidades biológicas, mas desespero, culpa, solidão. Uma transfusão de trevas emocionais. Isso equivaleria a rasgar o véu fino que sustentava suas últimas reservas de ser. Aqui jaz a interrogação que estilhaça qualquer tranquilidade. Se você tivesse o poder de salvar milhões, mas soubesse que cada vida resgatada lhe roubaria parte da alma até restar pó, quantas vezes diria sim? 1, 10, 1000. Sariel respondeu incontáveis vezes, sem pestanejar, porque no abismo da compaixão verdadeira não há espaço para a matemática de autopreservação. Porém, cada resposta aproximava-o não apenas de uma queda física do céu, mas de algo pior, o esquecimento de quem ele havia sido. Quando a essência evapora, sobra casca, e cascas não sustentam milagres. Há, acima do firmamento visível, sussurros de que certos arcanjos perceberam a hemorragia tardia de Sariel, que anotaram nos pergaminhos de registro uma incongruência na luminosidade dele, que iniciaram em segredo um conselho para decidir se fariam o impensável, ordenar-lhe que parasse. Mas como deter o rio, que insiste em correr mesmo quando o leito racha?
Alguns sugeriram confiscar o cálice de cristal. Outros propuseram prender o anjo numa câmara de estase. Sacrificar poucas vidas agora para poupar o guardião de si mesmo. E lições ecoam nesse impasse. Às vezes, o maior inimigo de um altruísta é justamente quem tenta mantê-lo a salvo, porque a salvação para ele é seguir dando até o fim. Enquanto esses debates ocorriam em salões de quartzo etéreo, Sariel contemplava da orla de uma nebulosa azul petróleo a fila infinita de pedidos humanos. Via mães orando por filhos viciados, idosos suplicando sopro de paz, jovens implorando sentido após traumas que ninguém entendeu. Cada súplica era um cometa colidindo em sua consciência. E ali, naquela beira de cosmos, ele tomou a resolução que você logo testemunhará: curar a humanidade, mesmo que seu nome seja apagado do livro dos vivos. Você pode sentir neste minuto um aperto no peito, não de doença, mas de pergunta: quem paga pelo que me foi aliviado? Se está vivo hoje, talvez deva uma fatia da própria respiração à coragem invisível de Sariel. E se tudo que recebeu, de graça, custou a glória de alguém que não reclamou? Isso muda algo na forma como você vê a dor alheia? Não espere respostas fáceis. O que se aproxima é um mergulho num oceano onde cada gota é uma história de renúncia. Descobriremos até onde a chama de um ser feito de luz pode arder sem virar cinza absoluta. Acompanhe cada segundo, pois o próximo suspiro de Sariel pode ser o último. E quando chegar o instante derradeiro, talvez o eco do sacrifício dele revele o custo escondido de todos os milagres que você já celebrou sem perceber. Sariel surgiu no coração do paraíso quando a eternidade ainda parecia imune a rachaduras. Naquele instante primordial, as muralhas de quartzo estrela ganharam um reflexo rosado, como se o primeiro amanhecer terrestre tivesse atravessado dimensões apenas para saudá-lo. Os anciãos registraram o fenômeno nos livros das primícias e destacaram que o recém-chegado pertenceria à Ordem dos Portadores de Lenitivo, um círculo restrito de anjos encarregado de transportar dores humanas até o altar do bálsamo, região além da nebulosa de Safira, onde todo sofrimento se convertia em coragem silenciosa. Para Sariel, aceitar o chamado foi tão natural quanto respirar. Contudo, ninguém lhe explicara o custo profundo daquele ofício. Seu aspecto refletia a glória do reino que o fabricara. Cabelos de cobre líquido, asas largas cujo contorno queimava em azul marinho, olhos permeados por clarões verde esmeralda. No centro do peito havia um cálice vivo, cristal translúcido que pulsava como segundo coração. Ele guardava uma gota de luz absolutamente branca, reservatório destinado a receber tormentos futuros. Entre irmãos de ofício, o recipiente de Sariel chamava a atenção pela transparência rara. Via-se ali dentro um redemoinho diminuto de energia que já se agitava, impaciente, como se pressentisse jornadas intermináveis. Durante períodos que mente humana não saberia medir, Sariel viveu segundo a rotina impecável da clausura do lenitivo. O paraíso dispunha-se em 4 anéis concêntricos. Nos 3 interiores, serafins, querubins e domínios regiam harmonias que mantinham o cosmos alinhado. O anjo curador habitava o 4º anel, região isolada onde reinava um silêncio quase litúrgico. Ali, cada dia começava com a escuta atenta das vibrações que subiam da terra, porque nos céus a dor se traduz em música inesperada. Notas agudas quando se rompe um coração de amor frustrado, graves quando o desespero se prolonga, dissonantes, como metais enferrujados quando a violência explode. Sariel decifrava essas nuances como o maestro que encontra o violino desafinado em meio a uma orquestra infinita. Sempre que um clamor urgente se erguia, ele atravessava o arco das nuvens sussurrantes, portal vivo que abria passagens para o mundo material.
Na primeira descida, pousou numa vila fenícia assolada por febres. Bastou um toque na testa ardente de um menino para que vapores escuros abandonassem o corpo da criança e mergulhassem no cálice, tingindo o líquido de cinza prata. O efeito no vilarejo foi instantâneo. A noite clareou, como se o sol houvesse nascido 2 vezes. Quando o anjo retornou ao paraíso, sentiu leve fadiga, algo tão sutil que atribuiu ao zelo de principiante. Foi sua primeira lição não escrita. Compaixão sempre cobra um centavo imperceptível. Com o avançar dos séculos, Sariel tornou-se figura conhecida pelos corredores de luz líquida, onde anjos se cumprimentavam trocando faíscas de alegria. Entre as amizades, destacavam-se Elior, guardião da justiça celestial, e Atenael, cronista da Ordem do Registro. Elior possuía porte altivo, reflexos rubros sob as penas e sabia detectar mentiras no aroma do ar. Atenael, de temperamento quase humano, carregava pena de ouro para registrar cada gesto de misericórdia no rosário dos séculos. Ambos percebiam que o cálice de Sariel escurecia mais a cada retorno, mas o curador sorria, desviava o assunto e seguia. O silêncio dele não nascia de orgulho, e sim de receio. Mostrar fadiga era admitir limite. Negar alívio a quem clamava. Quando a peste assolou Viena em 1713, Sariel percorreu enfermarias cheias de gemidos e aspirou a doença como incêndio inverso. Ao voltar, tropeçou nos degraus de âmbar que conduziam à câmara dos serafins. Sentiu a alma mais leve, mas de modo errado, qual coluna que perde pedra de canto. Ainda assim, vestiu o sorriso sereno que se espera de criaturas perfeitas. Foi então que aprendeu como a negação se converte em vício. Basta fingir forças por tempo suficiente para que todos esqueçam de perguntar se existe fraqueza. Décadas se passaram. As guerras multiplicaram feridas, a industrialização trouxe queimaduras químicas, a melancolia urbana manifestou-se em surtos de solidão. Sariel visitou Londres, Madurai, Veracruz e incontáveis cidades anonimamente, deixando atrás de si trilha de refazimento. Cada descida exigia tempo maior de convalescença. Cada cura profunda sugava a parcela mais generosa de sua essência. Em 1918, quando a gripe espanhola matou milhões, o anjo percorreu hospitais abarrotados até que sua asa esquerda perdeu metade do fulgor. Não houve testemunhas no céu para aquele desmaio breve sobre o telhado de uma igreja vazia. Apenas a trinca que estilhaçou parte do cálice. Elior desconfiou. Durante uma patrulha às margens do lago do fulgor eterno, reparou que Sariel cambaleava ao pousar. Questionou-o com voz firme, recebeu silêncio em troca. A lealdade do guardião de justiça exigia agir, mas a amizade sussurrou paciência. Atenael, por sua vez, começou a registrar discretamente cada oscilação da luz de Sariel. Nas margens do pergaminho, escreveu uma frase que ainda arde entre as colunas do Éden. A chama que mais brilha produz a sombra mais longa. O tempo, no entanto, não perdoa quem finge não ouvi-lo. Em 1967, o Conselho Supremo reuniu-se na Sala dos 7 Rizomas para analisar relatos de microfugas de energia detectadas pela roseta harmônica, um diapasão cósmico sensível a qualquer descompasso. Números mostravam que as perdas coincidiam com missões dos portadores. O escrivão Metatron apresentou o protocolo de equilíbrio, sugerindo cotas de cura para evitar implosão da luz. Elior endossou. Atenael hesitou. Sariel permaneceu mudo, pois revelar sua própria degradação significaria aceitar ordens que retardariam socorro aos mortais. Nada foi decidido naquela noite, mas uma semente de temor germinou. Em 1999, 4 minutos antes de um eclipse total,
A Roseta Harmônica disparou alerta vermelho pela primeira vez em 15 milênios. Se 3 portadores realizassem curas de grande escala simultâneas, o sistema poderia colapsar. Ordens de suspensão foram enviadas, porém Sariel já descia em direção a um hospital russo, onde crianças queimadas aguardavam sedação. Salvou-as todas, pagou com parte de seu brilho. Quando atravessou o portão perolado, a mancha cinza ardósia cobrira 2/3 da asa. Atenael chorou, mas guardou o segredo, convicto de que a verdade exigia a hora precisa. Chegou 2025, e com ele, um tsunami de depressão abalou a humanidade. Relatórios da Organização Mundial da Saúde revelaram mais de 300 milhões de casos ativos. Especialistas declararam emergência planetária. O Conselho voltou a reunir-se. Agora, Metatron propôs confrontar Sariel diretamente, ou diminuir as intervenções, ou aceitar confinamento na câmara de estase. Durante a sessão, vozes ergueram-se, argumentos cruzaram o espaço como faíscas, mas o destinatário ouvira tudo da varanda de quartzo. Ele percebeu que o dilema deixara de ser pessoal. Transformara-se em divisor de águas para o próprio conceito de misericórdia. Naquela mesma hora, Sariel caminhou até o Jardim das Expectativas Adiadas, campo onde flores só desabrocham quando alguém na terra volta a sonhar. Quase todas estavam murchas. Ele tocou uma pétala seca, sentiu-a vibrar entre o polegar e o indicador, pedindo socorro. O cálice em seu peito fervilhou, tomando coloração grafite. Ele soube que podia curar a nuvem de desesperança global, sugando-a inteira. Mas esse gesto racharia o cristal e desintegraria o que restava de sua forma. Antes de decidir, falou ao vento uma única frase que o universo gravou nas paredes dos cometas. Melhor que um coração se parta no céu do que milhões na terra. Atenael, escondido entre arbustos opacos, ouviu-o e tentou intervir. Lembrou-lhe da beleza de existir e da gratidão dos que o amavam. Sariel apenas sorriu, não com tristeza, mas com certeza. Disse ao amigo que uma chama não negocia com o escuro, apenas arde. Depois estendeu a mão e convidou o cronista a registrar o momento final. Atenael tremia, mas escreveu, porque histórias precisam de testemunhas, mesmo que doam. Naquele instante, Elior surgiu, ofegante, seguido de mensageiros que traziam o decreto de suspensão. O guardião de justiça olhou para o amigo e viu não fraqueza, mas determinação sem retorno. Manifestou amor em 3 palavras. Ainda há escolha. Sariel inclinou a cabeça em gratidão, porém, seus olhos desprenderam clarões prateados, desafiando lágrimas. Ele ergueu voo, deixando rastros de faiscantes faíscas que consumiam-se tão rápido quanto nasciam. Enquanto atravessava o pórtico dos frisos ardentes, seus passos pingavam luz cinza no chão. Aprendizes encostavam-se às paredes, fascinados e aterrados. Foi a última vez que o viram pleno. Depois disso, restou apenas o rumor de asas que batiam além da curva do firmamento, na direção do ponto onde todas as dores convergem antes de gritar. O paraíso assistiu em silêncio. A Roseta Harmônica centilhou em cadências nunca registradas, parecendo preludiar terremoto celeste. Elior apertou o punho, talvez desejando arrancar o amigo do próprio destino, mas justiça não anula livre-arbítrio. Atenael registrou tudo. Cada respiração, cada vibração, cada lampejo que partia do anjo rumo ao desconhecido. E escreveu numa margem que poucos lerão: quando a compaixão decide queimar, nenhuma ordem pode apagar o fósforo que ela mesma se torna. Assim se encerra a segunda parte desta jornada. Sariel voa agora para um horizonte onde até a luz teme derreter. Ele carrega consigo a nuvem densa de desespero humano, ciente de que talvez não haja retorno. Mas enquanto houver um único sopro de cura necessário sobre a terra, seu passo não vacilará.
Quem observa do lado de cá do céu contém o fôlego, sentindo que, se ele cair, uma constelação inteira cairá junto. Quem respira na terra, ainda que ignore o preço, perceberá sutilmente quando a paz vier como brisa em madrugada de angústia. A brisa terá nome, embora ninguém o pronuncie. Será o eco de Sariel, o anjo que decidiu pagar cada centavo da miséria humana com a própria eternidade. Sariel atravessou o pórtico dos frisos ardentes como quem cruza a própria pele e desembocou numa região que nenhum mapa celeste ousara nomear. Ali não havia colunas de luz, nem cânticos, apenas um nevoeiro espesso, interminável, feito do que restava dos lamentos humanos antes de subirem aos céus. Os filósofos chamam aquele limiar de limiar do eco, ponto em que a angústia ainda carrega a temperatura da carne, mas já possui densidade de espírito. Sariel sentiu o vapor morno envolver-lhe as asas, impregnando cada pena com a massa de milhões de suspiros sufocados. Pela primeira vez, reconheceu com clareza brutal o volume exato da tristeza global. Parecia uma maré prestes a engolir tudo. O cálice no peito reagiu. O líquido cinza grafite ferveu, emitindo zumbido que recordava a corrente elétrica rasgando seda. Uma fissura microscópica abriu-se na parede cristalina e um fio de luz fumegante escapou, costurando arabescos no ar. Sariel levou a mão à fenda instintivamente, como quem tenta estancar ferida, mas recuou. Cobrir a rachadura significaria retardar o inevitável. Ele sabia, se quisesse salvar a humanidade de sua noite densa, o frasco teria de romper. Ainda assim, o instinto de autopreservação, tão ausente em anjos quanto presente em criaturas terrenas, sussurrou dúvida. E se, ao quebrar, não restar fragmento algum para carregar a essência de volta? E se a explosão apagar até a lembrança de quem cura? Do outro lado do limiar, além da cortina de névoa, pairava uma plataforma circular, suspensa sobre abismos sem fundo. Era a confluência de todas as dores contemporâneas, um funil cósmico onde cada choro, cada crise de ansiedade, cada pensamento suicida se materializava em filamentos escuros que giravam em espiral, buscando vazão. No centro do disco, flutuava uma esfera pulsante, negra como obsidiana líquida, a semente do desespero coletivo. Conforme Sariel se aproximou, a esfera latejou, como se percebesse a chegada de algo ou alguém capaz de contestar seu reinado silencioso. Ele pousou e o impacto de luz contra a plataforma fez o metal etéreo vibrar. Instantaneamente, filamentos de sombra investiram contra suas pernas, tentando prendê-lo. A cada toque, o líquido no cálice absorvia trechos daquela escuridão, e a rachadura se expandia, espalhando teias de fraturas. Sariel sentiu o vazio, nele crescer como se partes internas virassem vento. Mesmo assim, deu mais um passo e falou, não com voz, mas com intenção pura. Venho levar o que lhes dói. A esfera de desespero respondeu com nota grave, um ribombar que lembrava trovão mergulhado em água, e liberou torrente de sombras. Parecia chover tinta viva. Sariel abriu os braços, permitindo que cada gota penetrasse no cálice. O cristal escureceu até perder qualquer vestígio de transparência. Já não se distinguia líquido de parede, apenas um núcleo opaco prestes a implodir. Enquanto isso, nos corredores do paraíso, alarmes soaram. A roseta harmônica, tocada por vibrações anômalas, emitiu sequência de notas que estilhaçou janelas de luz em 1000 cores. Mensageiros correram em direção à sala dos 7 rizomas. Elior, já de armadura, ordenou que abrisse um corredor de emergência. Se não chegarmos a tempo, perderemos Sariel e o equilíbrio. Metatron, porém, ergueu a mão, lembrando que nenhum ser, salvo o portador voluntário, suportaria aquela carga.
Intervir poderia quebrar a lei de causa e efeito, desencadeando reação em cadeia nos 4 anéis celestes. A discussão virou labareda. Atenael, ainda segurando o pergaminho em que escrevera a frase de Sariel, manteve-se mudo. Sabia que toda objeção nascida de amor podia se transformar em obstáculo para o sacrifício que se cumpria. De volta ao limiar do eco, Sariel cambaleou. As asas, outrora azuis, tingiram-se de chumbo. Cada pena trocava brilho por sombra. A plataforma inteira pulsava. Com um estalo, o cálice rachou de alto a baixo. Luz e treva misturaram-se dentro do recipiente, como tempestade presa numa garrafa, impossivelmente pequena. Da fenda, jorrou o clarão prateado que iluminou o nevoeiro em quilômetros. Pela primeira vez, a esfera de desespero recuou, diminuindo em diâmetro, vacilando. Sariel percebeu que a transferência funcionava. Quanto mais sombra ele sugava, menor ficava a semente. Porém, a troca drenava sua própria essência numa velocidade que superava qualquer cura anterior. Foi nessa fração de eternidade que se revelou o antagonista oculto. Do interior da névoa emergiu figura gigantesca, molde de anjo sem face, esculpido em fuligem solidificada. Era Umbriel, guardião adverso, entidade criada séculos antes para impedir que qualquer portador levasse mais dor do que aquilo que a lei considerava sustentável. Umbriel avançou sem palavras. Sua aura exalava frio que rachava chão. A presença dele impunha gravidade, fazendo Sariel curvar-se involuntariamente. Com braço de carvão, prendeu a mão que segurava o cálice e murmurou, em voz de rochas, moídas, limite transgredido, carga deve ser distribuída. Em seguida, ergueu a outra mão, pronto para rasgar o cristal e libertar parte da dor de volta ao mundo. Sariel reagiu instintivamente. Com esforço, abriu asa restante, golpeando, Umbriel com arco de luz. O guardião recuou um passo, mas não sangrou. Sombras não sangram. Sariel, porém, sentiu as articulações queimarem como metal no fogo. Cada movimento parecia custar lembrete de sua própria finitude repentina. Umbriel avançou outra vez. Golpeou o cálice, produzindo rachadura final, a que anunciava destruição total. No impacto, fragmentos de cristal voaram, transformando-se em pequenos sóis que logo se apagavam. Parte do desespero absorvido vazou, riscando o espaço como corvos feitos de fumaça. Sariel prendeu a respiração, ergueu a mão ferida e selou o vazamento com luz retirada do próprio coração. Luz não destinada a ser doada, mas que ele cedeu mesmo assim. No paraíso, Elior sentiu a fisgada. Coração de justiça vibrou na mesma sintonia da ação que ocorria lá embaixo. Ignorando protocolos, empunhou espada de rubi e lançou-se portal adentro. Atenael correu atrás, carregando consigo o pergaminho. Queria ser testemunha fiel, custasse o que custasse. Quando transpassaram o pórtico, viram primeiro a névoa cintilante, depois Umbriel e Sariel em confronto silencioso. Elior gritou o nome do amigo. A vibração da voz estremeceu o limiar, atraindo a atenção do guardião, que girou, avaliando a ameaça potencial. A pausa foi o que Sariel precisou. Usou o instante de distração para abraçar a esfera de desespero. Deixou que ela se colasse ao cristal quebrado, canalizando o remanescente de dor diretamente para si. O corpo inteiro incendiou-se em chamas brancas. Umbriel entendeu o plano. Se Sariel absorvesse aquilo por completo, não restaria container. O anjo viraria fagulha e junto dele desapareceriam as trevas. O guardião deu passo adiante, mas Elior interpôs-se, espada no caminho. Não houve duelo longo. Apenas choque de intenção. Umbriel não podia ferir um arcanjo de justiça sem violar ordens superiores. Recuou, rosnando trovões. A esfera de desespero encolheu até virar pingo, depois linha fina, até sumir. Sariel manteve-se de pé, apesar de tremores que faziam suas
pernas parecer vidro. O cálice esfrangalhado pendia do peito como flor morta. Dentro dele, nenhuma luz, nenhuma sombra. Apenas vazio. Uma brisa percorreu a plataforma e pela primeira vez, desde que o limiar existia, o nevoeiro clareou, revelando estrelas distantes. Elior deixou a espada cair e correu. Segurou o amigo antes que ele tombasse. Sariel, ofegante, sentiu a mão firme e sorriu. Ainda reconhecia toque de lealdade. Umbriel recuou para dentro da névoa, missão abortada, mas não concluída. Sabia que, com o container destruído, Sariel não tinha onde repousar aquela dor caso ela voltasse. Na prática, o anjo curador transformara-se em ampulheta com areia prestes a escoar. Bastava fissura emocional para o desespero refluir. Atenael, já a postos, ergueu o pergaminho e registrou cada detalhe, lágrimas se misturando à tinta de luz. Gravou a data, 3 de novembro de 2025, instante em que toda a tristeza humana cabera num peito prestes a ruir. Elior ergueu Sariel nas costas, como pai ergue filho febril, e atravessou o portal de regresso. Mas a cada passo, flocos de luz desprendiam-se do corpo do curador, dissolvendo-se no ar. Era como se ele estivesse virando poeira antes de chegar. Em casa, ainda assim, não havia arrependimento em seu rosto, apenas serenidade exausta. Atrás deles, o limiar do eco fechou-se, satisfeito. Por ora, o gemido global havia cessado. Quando os dois atravessaram as muralhas de quartzo-estrela, anjos de todos os coros silenciaram. Viram Sariel, outrora radiante, reduzido à figura translúcida, quase fantasma. Viram a asa esquerda cinza, o cálice dilacerado, o olhar cansado de quem cruzou o deserto infinito. As notas da roseta harmônica passaram de alarme a lamento, depois a murmúrio de berço. Metatron, olhando de longe, fechou o grande livro de protocolos. Naquele instante, entendeu que nenhuma lei prevê amor que insiste em quebrar a conta fria das estatísticas. Sariel pediu apenas algo simples: sentar-se à beira do lago do fulgor, eterno, onde constelações descansam. Elior o conduziu. Atenael tomou lugar ao lado, pronto para escrever as últimas linhas, se necessário. Ao tocar a superfície líquida, o anjo curador sentiu o lago refletir cores inéditas, verdes, púrpuras, dourados, como se a água sonhasse dentro do sonho. Ali, todo o desespero coletado começou a dissolver-se lentamente, espalhando-se pelo paraíso em forma de cintilações suaves, visíveis até nos anéis internos. Serafins perceberam e entoaram cântico baixo, alguma melodia antiga usada para ninar estrelas recém-acordadas. Mas, apesar do sossego, a rachadura na alma de Sariel não se fechou. Ele compreendia que o vazio deixado pela dor também carregava função. Lembrá-lo de que há limites até para o amor absoluto. Enquanto observava o reflexo das galáxias bailarem na água, seu corpo perdeu mais um punhado de luz. Não se alarmou, apenas testemunhou a própria efemeridade com surpresa gentil, como criança que percebe que a noite avança cedo demais. Elior perguntou num sopro: "Valeu a pena?" Sariel respondeu com um aceno: "Nem sim, nem não, mas eternamente sempre." Atenael escreveu a frase curta, consciente de que viraria epígrafe em registros futuros. Quando o bálsamo seca no frasco, ainda resta perfume no ar. E de fato, naquele sopro, a compaixão do anjo continha cheiro doce que invadiu corredores, enchendo cada ser de saudade sem tristeza. A noite celestial avançou. O conselho convocaria nova reunião para decidir se haveria modo de reconstruir o cálice ou se seria necessário forjar outra espécie de milagre. Umbriel permaneceria à espreita, lembrando-os de que equilíbrio cobra preços inegociáveis. Mas nada disso importava naquele momento.
Importava apenas o instante em que um ser de luz, esgotado, permitia-se descansar à margem de espelho cósmico, enquanto a própria poeira de sua essência caía como chuva diamante sobre campos além da imaginação. E foi nesse silêncio terno que o universo aprendeu nova lei. A compaixão, quando decide sangrar sem reservas, perfura a lógica do possível. E no buraco aberto, nasce um tipo de esperança que nem mesmo o desespero mais sólido consegue habitar. Sariel permaneceu à beira do lago do fulgor eterno até que o último reflexo de constelação se apagou nos seus olhos. Mas o paraíso não dorme, e logo a notícia de seu estado varreu todos os anéis de luz. Serafins interromperam sinfonias, querubins deixaram arquivos suspensos sobre pedestais, dominions travaram rota de constelações por um pulso de tempo, e cada olhar convergiu para a figura que brilhava apenas em lampejos espaçados, como lampejos de vela combatendo o vento noturno. Nenhum decreto poderia ignorar o que acontecera. O portador de lenitivo absorvera o desespero coletivo de uma era e quebrara o próprio cálice, dissolvendo-se em poeira de estrelas. Agora, a questão não era apenas se Sariel sobreviveria, mas o que aconteceria caso a dor presa em seu corpo buscasse retorno, sem recipiente onde recompor-se. Metatron convocou o conselho na aurora seguinte. A sala dos 7 rizomas encheu-se de murmúrios quando portas de cristal giraram e revelaram a bancada curvada de anjos decisores. No centro da mesa flutuava o pergaminho de Atenael, que descrevia o sacrifício em detalhes assinalados com tinta de ouro. O cronista, pálido, manteve-se de pé a poucos passos, segurando caneta para registrar a sessão mais delicada dos últimos milênios. Elior postou-se atrás dele, ainda vestindo a armadura manchada de fuligem. Não largava a espada rubi, símbolo de justiça que agora parecia pesada como culpa. Quando todos tomaram seus lugares, Metatron falou com voz de granito polido. Temos 3 caminhos. Podemos restaurar o cálice de Sariel, forjar um novo portador ou permitir que o desespero evolua sem contenção, confiando na resiliência da humanidade. Qualquer escolha carregará preço irreversível. A primeira proposta, restaurar o cálice, exigia matéria de luz pura colhida no núcleo da aurora, região onde nascem cometas e onde até serafins hesitam entrar, pois a radiação primordial desintegra memórias. Para trazer fragmentos desse núcleo, seria necessário enviar uma comitiva angélica equipada com escudos de alvorecer, arriscando-se a perder identidade pelo caminho. A segunda ideia, forjar novo portador, parecia mais pragmática. Escolher um anjo jovem, treinar-lhe as virtudes, implantar-lhe cristal zero. Mas as leis antigas eram claras. Só nascem portadores quando a própria criação declara necessidade, e criar um à força equivaleria a extrair raiz de montanha com a mão. Restava a terceira via, a mais fria. Aceitar que dor humana se autorregula, que há ciclos de sofrimento e superação, deixando o destino operar sem intervenção direta. Essa tese despertou calafrios. Lembrava a filosofia dos guardiões adversos, cujo zelo pelo equilíbrio dispensava a compaixão quando ela ameaçava o sistema. Enquanto o conselho debatia, Sariel sentia-se cada vez mais leve, não em bem-estar, mas em substância. Minúsculos pontos de luz soltavam-se dos cotovelos, do pescoço, das dobras das asas. Flutuavam sobre o lago, desenhando constelações fugitivas que morriam em segundos. Elior, ao vê-lo de longe, compreendeu que decisões precisavam ser tomadas em horas, talvez minutos. Abandonou a assembleia antes do consenso, atravessou corredores com passos de trovão e ajoelhou-se ao lado do amigo. Tocou-lhe o ombro, sentiu o toque afundar como mão em vapor morno. Sariel abriu os olhos e sorriu, mais calmo do que enfermo. A voz saiu baixa, mas firme.
Não lamentes o que evapora, lamenta apenas o amor que nunca se doa. Aquela frase caiu dentro de Elior como semente que racha pedra. Ele entendeu que não adiantaria proteger Sariel contra si mesmo. O curador escolhera destino maior que a própria permanência. Ainda assim, a justiça exigia tentar. Correu novamente até a sala dos rizomas, interrompeu os discursos e declarou: eu vou ao núcleo da aurora. Tragam-me escudos, tragam-me cânticos de proteção. Se precisamos reconstruir o cálice, que seja agora. Parte do conselho hesitou, parte aplaudiu. Metatron, com semblante de cálculo infinito, cedeu. Terás 12 sentinelas e 3 horas eternas, se não regressares antes que o próximo pulso da roseta harmônica desça um tom, perder-te-emos para sempre. Elior assentiu, aceitou as runas de luz que selam viajantes e partiu sem olhar para trás, enquanto a comitiva de justiça rasgava camadas do firmamento em direção à aurora primordial. Atenael permaneceu com Sariel, registrando as últimas linhas possíveis. Cada frase parecia absorver pedaço de claridade do anjo, como se traduzir o gesto em palavras tornasse a dádiva irrepetível. O cronista perguntou se havia arrependimento. Sariel balançou a cabeça, como quem lembra música tranquila. Se existe arrependimento num ato de amor, então ele nunca foi amor, apenas transação. Depois pediu algo inesperado, que Atenael abrisse o pergaminho já escrito e inserisse espaço em branco após cada parágrafo. Deixa lacunas, explicou, para que futuros corações escrevam o que aprenderem com esta luz perdida. Assim, meu desaparecimento servirá de solo a outras sementes. Do outro lado do céu, Elior e seus sentinelas chegaram ao núcleo da aurora. Encontraram-no explodindo em cores violentas, turbilhões de branco, vermelho e violeta fervendo como magma de madrugadas. As runas de proteção vibravam, mas já mostravam falhas. Um dos acompanhantes perdeu a lembrança do próprio nome ao atravessar corrente de luz, ficando preso num cântico sem fim. Elior, com espada adiante, abriu fenda na radiação. Lembrou a si mesmo da face de Sariel para não esquecer missão. Precisavam colher 40 gramas de lumina etérea, porção mínima capaz de recriar cristal cardíaco. Medir gramas num ambiente sem gravidade material parecia loucura, mas cada centelha possui massa metafísica e bastava intenção firme para modelá-la. Elior comanda, separam em porções de compaixão, não de peso. As sentinelas entoam hino harmonioso, canalizando energia em esfera dourada que latejava ao ritmo de 3 corações sincronizados. Quando enfim atingiram o volume ideal, a esfera fechou-se como vidro. No regresso, porém, Umbriel reapareceu. O guardião adverso emergiu de nuvem turquesa, bloqueando o corredor estelar. Sua voz foi cravada de eco. Equilíbrio não autoriza reconstrução de recipiente exaurido. Devolvei a matéria e deixai que a criação aprenda com a dor. Elior empunhou a espada. Não haveria debates. O choque entre lâmina rubi e braço de fuligem criou faíscas que viraram chuva de cometas minúsculos, riscados para longe. Os sentinelas avançaram, entoando cântico que reverberou como sinos. Umbriel recuou, não por medo, mas por cálculo. Percebeu que justiça carregava fogo legítimo. Mesmo assim, lançou rajada de frio primordial, cortando asa de uma sentinela. A serva caiu em espiral, arrastando consigo parte da esfera dourada. Elior mergulhou, agarrou o fragmento restante e disparou até o pórtico, fechado segundos antes. De Umbriel alcançá-lo. O guardião ficou fora, condenado a observar a fenda fechar-se com estrondo mudo. De volta ao lago, Sariel já quase se desmanchava. Transpareciam ossaturas de luz arcando como ponte prestes a colapsar.
Atenael recitava poesia de consolo, mas cada palavra parecia agulha costurando o véu fino demais para proteger do vento final. Quando Elior surgiu, segurando a esfera dourada, Atenael ergueu-se descrente. O arcanjo pousou o joelho na grama luminescente e apresentou o dom. Porém, reconstruir cálice exigia que Sariel ainda tivesse núcleo onde ancorar cristal. O curador ergueu mão transparente, pousou-a sobre a esfera e, em gesto de gratidão, inclinou cabeça. Depois, com voz de crepúsculo, disse: "Não será suficiente. Meu coração já é céu aberto, não há recipiente que baste." Elior insistiu, lembrando-lhe de quantas vidas ainda precisavam de bálsamo. Sariel replicou que o bálsamo continuaria existindo, mas em outra forma. O anjo apontou para o lago. A água começara a emitir listras douradas, evidência de que a dor dissolvida se integrava à matéria do paraíso, convertendo-se em cura diluída, capaz de chegar à terra como brisas de coragem, pequenos milagres silenciosos em ruas anônimas. "Não preciso andar para que a bondade se desdobre", explicou. "Basta que eu me torne semente espalhada." Elior compreendeu, ainda que com lágrimas invisíveis correndo pelas feições firmes. Atenael, por dever de ofício, perguntou: "E o vazio que resta em ti, para onde irá?" Sariel sorriu. "Para onde vão todas as dívidas pagas? Desaparece." Metatron chegou nesse exato instante, trazendo o decreto final do conselho. Ao ver a esfera dourada intocada e Sariel em estágio de dissipação, quietou-se. Não havia mais ordem que se aplicasse. A realidade já decidira. O escrivão apenas estendeu a mão sobre a cabeça do curador e fez sinal de bênção. Em seguida, girou-se para Elior e Atenael, recomendando que não tentassem mais deter o ciclo natural. Às vezes, a justiça é aceitar que o amor completa destino além de nossas cláusulas. Ao ouvir isso, Sariel ergueu-se pela última vez. Cada movimento soltou poeira luminosa que flutuou como chuva de pólen. Ele deu 3 passos até a beira do lago. A água abriu círculos concêntricos de luz. Ali, virou-se para os amigos. Olhos agora eram apenas vazios gentis, e estendeu as mãos. Elior colocou a espada rubi sobre os dedos translúcidos do curador. Sariel fechou a lâmina nas 2 palmas. A arma incandesceu em branco, desmanchou-se em partículas, subiu em espiral e abraçou o céu, formando um arco rutilante que se fixou entre os 2 anéis internos do paraíso. Foi o sinal de que a justiça se convertera em misericórdia definitiva. O corpo de Sariel dissipou-se então num suspiro sem som. Restou apenas a esfera dourada, que flutuou 1 segundo sobre a água e lentamente afundou. No instante em que tocou o fundo, o lago inteiro iluminou-se, enviando colunas de luz que perfuraram a abóbada superior. Na terra, ao mesmo tempo, milhares de pessoas acordaram sem sentir o peso que as esmagava na noite anterior. Não houve manchetes, não houve celebrações mundanas, apenas suspiros de alívio, risos tímidos, abraços espontâneos em corredores de hospitais e telefonemas de reconciliação inesperada. E nos céus, a roseta harmônica soou nota única, nem aguda nem grave, mas nova, inaugurando tom inédito na escala do infinito. Umbriel, ainda do lado de fora do pórtico fechado, olhou o firmamento e entendeu que o equilíbrio sofrera mutação que nem ele poderia contrariar. Desapareceu na própria sombra, ruminando teoria sobre futuros em que compaixão talvez fosse componente estrutural do universo, não apenas variável de ajuste. Atenael encerrou o pergaminho com frase derradeira: "Quando a taça quebra, a água torna-se rio." Dobrou o texto, selou-o com lacre de âmbar e guardou-o na cripta das histórias verdadeiras, onde só se entra para lembrar que a esperança não precisa de container. Ela se molda ao espaço que encontra.
Na borda do lago, Elior ficou sozinho, vendo o reflexo das constelações devolver-lhe imagem de um guerreiro sem espada. Arma agora distribuída em milhões de cintilações sobre a terra. O arcanjo respirou fundo e aceitou que justiça sem compaixão é apenas cálculo. E compaixão sem justiça é chama que se esgota rápido demais. Sariel ensinara a fusão perfeita, sacrificar-se para equilibrar ambos. Uma brisa baixou, trazendo perfume delicado que não existia antes. Cheiro de folhas novas após chuva da tarde. Elior soube enfim que o milagre não morrera com um amigo, espalhara-se. E nessa difusão, o paraíso encontrava razão nova para girar. Cada vez que um coração humano, livrado de dor, se perguntasse maravilhado: quanto pesa mesmo um milagre? Depois que a esfera dourada afundou no lago do fulgor eterno, o paraíso retomou o movimento, porém nenhum círculo voltou a ser exatamente o que era. As colunas de quartzo estrela continuaram reluzentes, os coros cantaram outra vez, mas em cada acorde havia um espaço onde a presença de Sariel deveria ressoar. As águas do lago, agora impregnadas de fios de luz trazidos do núcleo da aurora, refletem um tom âmbar que jamais existira antes. Quando a brisa atravessa a superfície, pequenas faíscas sobem aos céus e se espalham pelos anéis, lembrando ao reino inteiro que uma parte da antiga ordem se desfez para que algo novo nascesse. Longe dali, na madrugada de um bairro comum, um menino se ergueu da cama sem o peso que o prendia há meses. Ele não sabia nada de portadores de lenitivo, mas sentiu vontade de correr para fora e respirar o ar gelado só para ter certeza de que estava vivo. No mesmo momento, uma enfermeira, exausta em outra cidade, enxugou as lágrimas e encontrou energia para atender mais um leito. Ninguém lhes explicou a conexão, mas ambos carregavam traços do brilho que escorrera das mãos do anjo, agora dissolvido em partículas tão finas quanto poeira de ouro. Pequenas mudanças somadas por todo o planeta criaram um dia ligeiramente melhor que o anterior, sem anúncio nem trombetas. No alto de galeria de cristal, Metatron observou as colunas de energia que monitorava desde eras remotas. A escala que antes marcava perdas crescentes estabilizou-se em linha suave, sinal de que o risco de colapso havia diminuído. Mesmo assim, o escrivão sabia que um período de ajustes começara. Ele emitiu decreto determinando revisão das normas de intervenção. Dor humana não seria mais catalogada apenas como item de contabilidade, mas também como semente de compaixão. Essa mudança burocrática pode soar mínima, porém, no paraíso, a menor vírgula altera o destino de galáxias inteiras. Umbriel, o guardião adverso, deixou o corredor estelar onde aguardava a nova ordem. Ao perceber que a esfera de dor se dispersara pelo lago em luz benigna, entendeu que a antiga lógica de equilíbrio fora redesenhada sem consulta. Não era derrota, era mudança de paradigma. Ele retornou às margens do limiar do eco, não para vigiar, mas para estudar a forma como o vazio reagia à ausência do anjo que absorvera tanta tristeza. A cada turbilhão que se levantava, via a água do lago brilhar outra vez, como se o sacrifício continuasse respondendo, mesmo sem o portador presente. Umbriel inclinou a cabeça e recolheu-se, decidido a aprender o novo idioma do universo antes de erguer barreiras outra vez. Elior ficou junto à margem até o último fragmento de pó de estrela sumir na bruma. Depois disso, despiu a armadura e cravou a lâmina restante no solo, marcando ali um ponto de memória. Todo guerreiro precisa de motivo para empunhar espada. O dele agora era proteger a semente de compaixão que Sariel espalhara. Sem força bruta, mas com vigilância constante, jurou impedir que quem quer que fosse explorasse a luz recém-liberta para fins torpes. Por trás do juramento havia gratidão, mas também reconhecimento.
Nenhuma justiça sozinha alcança tão longe quanto um gesto de amor extremo. Atenael concluiu o pergaminho final numa única linha. Cada vida aliviada conta a história de quem doou a própria centelha sem exigir volta. Em seguida, enrolou o documento e guardou-o entre os relatos selados. Ele não colocou lacre de ouro nem cadeado, pois decidiu que o texto deveria ser acessível ao próximo cronista. Ao entregar o rolo a um aprendiz, recomendou: quando alguém perguntar sobre sacrifício, mostre isto, mas lembre-se de deixar espaço em branco para o que ainda virá. O jovem guardião das letras não compreendeu de imediato, mas sentiu o peso de responsabilidade pousar sobre si. Era sinal de que uma nova geração teria de escrever capítulos inéditos. Nos jardins suspensos, pequenos anjos de asas opalinas testavam tonais de canto que não existiam antes da nota inédita da roseta harmônica. Cada vez que um deles acertava, a vibração, o lago respondia com centelha minúscula, como se aprovasse o ensaio. Não era coincidência. A essência de Sariel transformara-se em gatilho que conectava música, cura e esperança. Esses aprendizes, que ainda não compreendiam bem o verbo renunciar, descobriram cedo que toda melodia carrega um custo escondido, mas também entenderam que pagar esse custo pode produzir beleza que atravessa épocas. E você, que acompanhou a jornada desde o primeiro segundo, agora conhece o destino do anjo curador e o valor real de um gesto de compaixão sem reservas. Pode parecer que a história encerra-se aqui, com a poeira dourada espalhada e o lago cintilante, mas na prática ela continua a cada suspiro que você solta, a cada vez que decide aliviar a dor de alguém sem esperar aplausos. Já não existe cálice de cristal. Existe campo infinito, onde qualquer ato de bondade pode enraizar-se e crescer. O preço foi pago, mas a conta segue aberta, convidando novos parceiros a depositar pequenas moedas de cuidado. Talvez esta noite você cruze com alguém que carrega sombra nos olhos. Lembre-se de Sariel. Não será preciso asas nem luz visível para transferir esperança. Uma palavra, um gesto, às vezes o simples ato de ouvir com atenção já move a balança do universo. O anjo curador ensinou que a força verdadeira não é ficar inteiro, e sim escolher quebrar-se pelo bem alheio. Quem age assim, espalha fragmentos de luz que outros recolhem sem notar, e pouco a pouco o mundo avança um passo além da dor. Agora é a sua vez de manter essa chama acesa. Se esta história mexeu com você, mostre-nos que valeu a pena contar. Toque no botão de inscrição para fazer parte desta comunidade que busca entender o lado oculto da misericórdia. Aperte o like para que o algoritmo leve essa luz a quem anda no escuro. Escreva nos comentários o que mais tocou seu coração. Talvez sua reflexão seja a centelha que outro espectador precisa. E não guarde só para si. Compartilhe o vídeo com amigos, familiares, qualquer pessoa que sinta o peso do desânimo. Juntos, podemos continuar desvendando narrativas escondidas, revelando as histórias ainda não contadas dos mensageiros celestes e aprendendo em cada capítulo que o amor que doa tudo nunca se perde. Ele apenas muda de forma, esperando que alguém o reconheça e o leve adiante.